tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo nesse canal, Reflexões de um Cristão no século XXI. Meu nome é Marcos e esse é o nosso quarto vídeo direcionado a pessoas que não são cristãs. E nós vamos falar hoje a respeito de casamento e divórcio. A primeira coisa que eu ia falar é o seguinte, eu fiz algumas pesquisas a respeito de origem do casamento e me confirmou algumas coisas muito interessantes, e eu queria colocar esse desafio para você. Se você fizesse essa pesquisa, você tentasse identificar a origem do casamento na sociedade. É uma coisa muito estranha, porque assim, a gente sabe que existem espécies de mamíferos que são monogâmicas. É a minoria, mas existe. E o ser humano, ele é uma espécie que ele seria caracterizado como monogâmico, apesar da gente ver coisas estranhas acontecendo por aí. Estranhas não, diferentes, desculpa o termo, mas diferentes acontecendo por aí. Porque parece ser uma questão mais moral do que reprodutiva. Evolutivamente falando, a gente teria muitos exemplos de espécies não monogâmicas e teria um raciocínio muito óbvio e claro do porquê que valeria a pena a gente ter várias mulheres. Mas o casamento é uma instituição que, na verdade, linka duas pessoas num relacionamento baseado em fidelidade e, em tese, pro resto da vida, né? E eu desafio você a ter um entendimento de como isso se desenvolveu na sociedade, né? Na humanidade, na verdade, não só na sociedade de animais, porque existem outros, mas no ser humano, com consciência e que pode tomar decisões racionais, né? Baseadas no seu intelecto e não necessariamente instinto animal. O cristão, ele percebe, e a Bíblia tem uma origem muito objetiva para o casamento. A Bíblia, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, fala que quem criou o casamento foi Deus. Lá em Gênesis não fala a palavra casamento, né? O texto diz, deixará o homem o seu pai, a sua mãe, unir-se à sua mulher, serão ambos uma só carne. A gente pode considerar isso como um casamento, porque quem citou esse texto foi Jesus Cristo, no Novo Testamento, em Mateus capítulo 19, versículo 3, é uma referência, e ele cita esse texto como um contraposto ao divórcio. Então ele fala, não pode divorciar, porque quem fez o casamento foi Deus, e ele cita esse texto. Então assim, é lícito que o cristão pense ou conclua que o casamento ele foi originado desde os primórdios da sociedade, no caso da criação do homem, Adão e Eva, lá em Gênesis. E uma outra coisa que o cristão consegue também vincular, e vai ser assunto de um próximo vídeo que nós vamos fazer, é a ligação do sexo ao casamento. Então, pela Bíblia, nós conseguimos perceber que o sexo está vinculado ao casamento. É uma criação que foi feita juntas, né? As duas vieram à tona juntos. O sexo e o casamento, eles estão vinculados um ao outro. Então, a visão que o crente, que o cristão tem a respeito do casamento é uma visão muito profunda, porque ela não é simplesmente algo que está relacionado à procriação pura e simplesmente. Ela tem um aspecto moral muito forte, porque ele não só permite, claro, o prazer sexual e a procriação, né, a geração de uma nova vida, de uma nova geração em si mesmo, né, várias pessoas, mas ela também permite a representação da união de Deus com o seu povo. E quando eu falo aqui o seu povo, eu quero dizer o seguinte: Deus criou todas as pessoas e Ele permite que as pessoas escolham ou ter uma relação com Deus ou não. Então as pessoas que escolhem ter uma relação com Deus, é um livre-arbítrio que Deus dá às pessoas, ele caracteriza essa relação como uma relação de amor. E em não poucas passagens bíblicas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, Deus relaciona esse amor com o amor de um homem por uma mulher, de um marido com a mulher. E essa é uma relação muito profunda. E o casamento vem tipificar essa relação profunda de Deus com o homem, com o povo dele. E essa relação, ela é uma relação tão maravilhosa, que é uma relação baseada em amor, e é uma relação baseada em doação, em
eu vou usar um termo em inglês que eu não estou conseguindo traduzir, que seria self-sacrifice, que é você se doa para outra pessoa. Não é uma relação simplesmente de comando, de autoridade, de domínio, de maneira nenhuma. É uma relação de mútuo amor e de mútua doação um ao outro. E é um exemplo tão forte isso, porque, por exemplo, Paulo, que é uma das pessoas que escreveu várias cartas do Novo Testamento, né, como nós citamos aqui no nosso primeiro vídeo, Paulo, ele fala a igreja, ele está escrevendo para uma igreja de uma cidade chamada Éfeso, e ele comenta como que os maridos devem amar suas esposas. Ele fala assim, olha, maridos, vocês amais as vossas esposas como Jesus Cristo amou a igreja. E por que ele fala isso? Porque Jesus Cristo, ele se doou por completo. Ele era, né, nessa relação homem e mulher, né, ele como homem, ele se doou completamente ao ponto de dar a sua própria vida pela esposa. Então, assim, o casamento para o cristão, ele está baseado nesse tipo de exemplo. No exemplo que Deus deu amando a sua esposa, o seu povo, a sua companheira. Ele amava tanto que ele se doou por completo. Ele sendo Deus, né? De novo, pegando a visão cristã, ele sendo Deus, tendo em si mesmo tudo que ele precisava, ele não precisava de outra pessoa, mas ele se doou por completo ao ponto de vir em carne. Jesus Cristo é Deus encarnado para o cristão, ele veio em carne e ele se doou por completo, ele se doou até a morte, né, a morte de cruz. Então, assim, essa relação de amor é uma relação muito profunda e que embasa ou deve embasar o relacionamento do cristão. E uma das coisas que nós sempre buscamos compreender é justamente essa profundidade que precisa existir dentro de um casamento. Uma relação de cumplicidade, uma relação de companheirismo, uma relação de amor, de self-sacrifice, como a gente comentou aqui, né? de doação mútua, de sacrifício mútuo um pelo outro, para que você tenha o prazer no outro. Quem te dá prazer não é você sozinho, né? É o outro, é a junção de um com o outro. Então essa junção carnal, conjunção carnal, que é um termo jurídico inclusive, né? É o que a Bíblia chama de se tornar uma só carne, que a gente citou do texto lá de Gênesis. Então, assim, o casamento para o cristão, ele é algo muito profundo. Ele tipifica esse amor de Deus com o seu povo, ou de Jesus com a igreja, de uma outra forma a gente pode falar isso, e é um símbolo disso. Parece ser uma coisa pequena, mas eu vou tentar demonstrar isso, né? É como se a gente estivesse falando a respeito dessa aliança, né? Por exemplo, eu sou casado, eu uso uma aliança aqui na minha mão esquerda, no meu dedo anelar, e ela não tem vínculo nenhum com o fato de eu estar casado. Eu posso estar casado civilmente e juridicamente perante a sociedade e não usar uma aliança. Mas agora, a sociedade sabe e percebe que essa aliança representa o meu casamento. Se, por exemplo, em algum momento eu pegasse essa aliança e cuspisse nela, ou jogasse ela fora, ou enfim, desprezasse ela, as pessoas poderiam saber que eu não saber com quem eu estou casado, ou não saber até mesmo a condição do meu casamento, mas elas saberiam que eu estaria desprezando o meu casamento de alguma forma. Aquilo ali é um sinal, é um símbolo muito forte de como eu lido a respeito do meu casamento. E a mesma coisa o casamento cristão em relação ao símbolo que ele representa de Jesus com a igreja. Jesus ama a igreja de uma forma profunda e maravilhosa, e a igreja, esse povo que escolheu a Deus, ama também a Deus de uma forma muito profunda e maravilhosa. E o casamento cristão, ele deve simbolizar isso. Se por qualquer motivo isso não é verdade, ele é um símbolo ruim. É aquilo que a gente está falando. Talvez se eu não usar essa aliança aqui e deixar ou desprezar ou jogar ela fora, ela é um símbolo ruim do meu casamento. Porque se eu amo muito a minha esposa e estou jogando isso aqui fora, isso aqui não representa nada de fato. Mas agora, se isso tem uma representação real e eu coloco ela no meu dedo e eu falo, eu sou casado, e eu valorizo isso, e eu olho, vejo, tem o nome da minha esposa aqui dentro, eu considero, e aquilo ali é uma coisa importante, aí ele se tornou um símbolo relevante.
É a mesma coisa num casamento na terra de um cristão, né? O homem e a mulher, quando eles permanecem casados diante das lutas e das dificuldades, e eles são fiéis, isso é uma coisa muito importante. A fidelidade dentro do casamento é muito relevante. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel, né? É até interessante, eu vou trazer isso à tona. Existe um livro no Velho Testamento da Bíblia, que é o livro do profeta Oséias. Deus faz um simbolismo muito forte com Oséias. Ele fala assim: Oséias, vai lá e casa com uma prostituta e demonstra o seu amor por ela. E Oséias vai e casa com uma mulher prostituta e tem filhos com ela, e ela não para de se prostituir mesmo casada com Oséias. E aquilo ali, Deus fala para Oséias: Oséias, é isso que meu povo está fazendo comigo. Eu amo meu povo, eu cuido do meu povo, eu guardo o meu povo, e eles se prostituem porque eles não me servem, eles vão para outros deuses. Então assim, o casamento hoje de um cristão, ele precisa simbolizar o amor que Jesus tem, que Deus tem pelo homem, ou pela igreja, ou pelo seu povo, aqueles que amam a Deus. E, na verdade, não só os que amam a Deus, mas também os que não amam a Deus. Ele representa isso porque é o seguinte: porque Deus ama a todos. Ele quer que todos se salvem. Tem um texto da palavra que fala isso, eu não vou referenciar aqui agora, que é em Timóteo. Mas e o casamento representa isso. Então imagina um casamento talvez conturbado, onde talvez a esposa não goste, ou o marido não gosta da esposa, mas a esposa e o marido permanecem fiel. Talvez um não permaneça fiel, talvez um seja adúltero ou faça coisas que não deveria fazer, mas o outro permanece fiel por amor. Isso é uma representação muito forte do que Deus vive e é pelo seu povo. Por isso que a Bíblia, nós entendemos pela Bíblia, isso não é um consenso sobre todas as pessoas que são cristãs, sobre todo mundo que não é um consenso, é um ponto pessoal. Eu sei que tem outras pessoas que pensam como eu, mas não é um consenso sobre todos os cristãos. Mas é por isso que nós percebemos que o casamento, por exemplo, na Bíblia, não existe divórcio. Deus não permite o divórcio, porque o divórcio é algo que fere esse simbolismo que a gente está falando de Jesus com a igreja. Porque Jesus não se divorcia da sua igreja. A igreja pode até falhar, pode ter errada, pode pecar, tem um monte de coisa, mas Deus perdoa. E há perdão nessa relação para que ela cresça, para que ela melhore, para que ela se aperfeiçoe. Não há um isolamento, mas há um perdão. Deus perdoa a sua igreja. Então assim, eu queria deixar isso, falar um pouco a respeito do casamento, do divórcio. Se você tiver interesse de ver o vídeo que eu fiz para aqueles que são cristãos, eu falei de algumas coisas diferentes do que eu falei aqui, por causa dos textos, da profundidade. Eu acho que seria mais relevante falar isso, para isso que eu comentei aqui agora, para aqueles que não são cristãos. E se você tiver alguma dúvida, fique à vontade, comente, vai ser um prazer poder discutir isso. E se tiver alguma crítica construtiva, fique à vontade também. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com quem você acha que é relevante. E em próximos vídeos a gente vai tratar de outros assuntos. Fique também à vontade de referenciar e sugerir outros assuntos, tá ok? Mais uma vez, obrigado pela tua atenção e até a próxima. Deus te abençoe. Até mais. Tchau.